Olá, irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, vamos tratar de um assunto bem delicado que já faz um bom tempo senti o chamado do Espírito para estudar e falar sobre isso. Há alguns anos eu venho lutando com Deus, estudando, orando, chorando, adiando, pesquisando, mas finalmente entendi que o momento para compartilhar o assunto havia chegado e aqui estamos nós. Sabem, eu cresci na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas por muitos anos não compreendia as verdades que Deus nos deixou através da Bíblia e do Espírito de profecia. Não compreendia a relação entre a graça e a obediência. Não entendia em sua plenitude que meu amor por Jesus deveria ser expresso também em obras e não somente em palavras. Quando realmente eu compreendi isso, comecei a buscar mudanças em minha vida. Percebi que deveria viver de uma forma peculiar, diferente do mundo, e para isso procurei investigar as instruções de Deus para o estilo de vida do povo remanescente dos últimos dias, descritos em detalhes na Bíblia e no Espírito de profecia. Gradativamente, fui fazendo as reformas necessárias, uma de cada vez, conforme o Senhor me mostrava. Até que um dia eu me deparei com textos sobre a reforma do vestuário. Para mim foi chocante e eu resisti por muito tempo a estudar e colocar em prática. Mas vi que não seria coerente da minha parte escolher onde e quando obedecer a Deus. Decidi render minha vontade a Ele. Devido a muitas discussões e divergências que existem atualmente, entendi que deveria firmar minhas convicções por mim mesma. Nossas crenças não devem estar firmadas naquilo que o doutor fulano falou, naquilo que a blogueira famosa da igreja falou, nem naquilo que a cantora X falou. Temos que firmar nossas convicções pelo que está na palavra de Deus. Como adventistas do sétimo dia, acreditamos no dom profético de Ellen White e de que ela foi usada por Deus para instruir sua igreja nos últimos dias, detalhando as orientações bíblicas para o nosso tempo. Portanto, eu irei expor aqui muitas citações deste. Muitas irmãs já me escreveram pedindo que eu compartilhasse meus estudos e minhas conclusões sobre esse assunto, visto que elas também querem conhecer mais. Então hoje eu vou apenas transmitir aqui um resumo dos meus estudos sobre esse assunto e o conhecimento que eu obtive, que por sinal sempre se renova a cada dia. Sempre podemos aprender mais. Não é minha intenção constranger, chatear ou magoar ninguém. Eu só estou aqui porque me dispus a levar essas preciosas informações que tanto me fizeram bem aos meus irmãos, justamente porque os amo e quero apenas contribuir com o crescimento espiritual de cada um. Não me considero melhor, nem me coloco em posição superior aos meus irmãos e às minhas irmãs, de forma alguma. Sou apenas uma pecadora, miserável, que luta contra os seus próprios pecados e fraquezas, que deseja levar aos demais um pouco do que a graça e o poder de Cristo Jesus podem fazer por nós e em nós, se o quisermos. O meu objetivo não é a controvérsia, irmãos. Desejo somente glorificar o Senhor Jesus e estimular o seu povo ao amor e às boas obras. Mas visto que a controvérsia nesse assunto é inevitável, seguirei essa diretriz, que imponhamos sobre nós mesmos uma norma rígida e sejamos tolerantes e amorosos com os irmãos. Faço das palavras de Samuel Bolton as minhas. Veja o que ele diz. Meu principal objetivo é convencer o discernimento e não irritar as afeições para que não preste serviço ao pecado enquanto procuro fomentar a graça e não desperte as corrupções dos homens enquanto me esforço para levá-los à santidade e assim corra inutilmente. O meu desejo sincero é este,
Que o Deus da verdade torne evidente ao coração aquilo que for óbvio aos olhos e que Ele dê aos meus leitores e a mim mesmo discernimento correto para que sejamos capazes de distinguir as coisas que fazem diferença. Então, irmãos, eu não estou aqui para ditar regras, nem obrigar ninguém a segui-las, nem fazer do assunto do vestuário o ponto principal da nossa religião. Vou apenas transmitir os conselhos e orientações do nosso Pai que eu aprendi em Sua palavra. Quero despertar a outros, assim como eu também fui despertada um dia. Não é sobre pode ou não pode. É sobre um pai de amor que quer proteger seus filhos. É sobre como honrar o nosso Deus também com nossa aparência e sobre como o processo de santificação nos transforma de dentro para fora e de fora para dentro. O que você fará com as informações que recebeu? Isso é entre você e Deus. A decisão é individual. Devemos sempre nos perguntar: Pai, o uso desse artigo te honra ao máximo que posso? Deus é nosso Pai, e se o consideramos assim, se somos seus filhos, iremos também aceitar suas orientações, suas repreensões e conselhos que são para o nosso bem. Creio que só estamos seguros baseando nossas escolhas e ações pela palavra de Deus. Nossa condição decaída tem obscurecido nossa percepção de certo e errado, tornando necessário que o nosso Pai de amor nos instrua com respeito à sua vontade. Mas que fique claro que a aceitação desses princípios e normas que irei expor aqui não presta nenhuma contribuição particular à nossa salvação. Nosso cristianismo deve estar centralizado na pessoa e obra de Jesus Cristo. A morte sacrificial de Cristo é o único meio de acesso a Deus e somente por meio dele somos aceitos por nosso Pai Celeste e a nossa obediência não tem nenhum mérito diante de Deus. Precisamos estar cientes disso. Tenhamos a consciência de que a genuína obediência é apenas uma expressão humilde de gratidão e amor para com Deus. Devemos nos lembrar sempre que toda e qualquer reforma que fizermos deve ser motivada pelo amor a Jesus e por gratidão ao que Ele fez por nós. Obedecemos porque o amamos e não para sermos melhores do que ninguém ou para ficar criticando as pessoas que agem diferente por não conhecerem ou não aceitarem essa mensagem. Não é dever de nenhum ser humano convencer e obrigar ninguém a nada. Aplique a mensagem à sua vida. Quando tiver a oportunidade de testemunhar, faça-o com amor e sabedoria. Se você tem a crítica e a condenação como hábito, sugiro que foque na mudança do seu coração primeiro e depois você vem e assiste essa palestra. Combinado? Mas, falando em regras, sabemos que muitos lugares, como tribunais de justiça, fóruns, empresas e até muitas profissões, adotam critérios de vestuário no código de ética que rege suas normas. Em muitos desses lugares, você não entra se estiver vestido de qualquer maneira. Nossa igreja, porém, não proíbe ninguém de entrar, mas apenas orienta seus membros de acordo com o que está na Bíblia e nos testemunhos. Triste é ver como obedecemos prontamente a seres humanos, mas não obedecemos a Deus. Quero convidar você a estudar esse assunto e firmar suas convicções por si mesmo. Essa palestra é apenas um incentivo para que você também estude mais. Vamos começar, irmãos, falando sobre a cultura. A cultura, ela é um guia seguro? Já ouvi muitas vezes a afirmação de que o assunto do vestuário, adornos e pinturas não é uma questão bíblica, mas apenas uma questão cultural. Se a cultura local aprova, se é um costume comum, não há problema algum em adotarmos também. Particularmente, eu creio que essa afirmação é muito perigosa e totalmente infundada. Acaso a cultura é um guia seguro para basearmos nosso estilo de vida, decisões e ações? Por exemplo,
Existem práticas culturais adotadas por povos indígenas. Quando uma criança nasce com deficiência física, ela é abandonada para morrer ou é assassinada. Em outras culturas, há o canibalismo, por exemplo, costume de matar pessoas para comer. Também existem aquelas culturas onde as pessoas andam praticamente nuas, com suas partes íntimas à mostra. Em nosso país, o carnaval faz parte dos costumes culturais. Todo ano tem, né? Então vamos pôr fantasias e dançar carnaval? Outras práticas como a fornicação, a poligamia, também são adotadas e são comuns em muitos povos. Então pergunto, novamente, a cultura realmente é um guia confiável? Para todos os professos filhos de Deus, seguidores de Cristo Jesus, o guia mais importante adotado para dirigir suas vidas deve ser a Palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: ainda que o céu e a terra passem, as minhas palavras não passarão. Então, se um determinado costume fere os princípios eternos, devemos descartá-lo. Caso contrário, podemos adotar. Vejamos como a palavra de Deus confirma o que estamos dizendo. Não fareis como fazem na terra do Egito, nem fareis como fazem na terra de Canaã, nem andareis nos seus costumes. Levítico 18:3. E não andareis nos costumes das nações que eu lanço diante de vós. Levítico 20:23. O Espírito de Profecia diz o seguinte: Ele é o autor de toda a beleza, e unicamente ao nos conformarmos com seus ideais, havemos de aproximar-nos da verdadeira norma de beleza. Então, devemos nos conformar aos ideais de Deus e não do mundo, até mesmo no que se refere aos padrões de vestuário e aparência pessoal. Entendemos que o Evangelho deve transformar a cultura naquilo em que esta diverge da palavra de Deus e não o contrário. Não é a cultura que deve nos moldar, mas o Evangelho. Se eu pregasse o Evangelho para um povo que tem a nudez e o canibalismo por costume, eu sinceramente iria ensiná-los a pararem de matar pessoas para comerem e também os ensinaria a cobrirem sua nudez. O princípio divino de cobrir o corpo precisa ser adotado tanto quanto o não matarás. Falamos tanto do poder transformador do Evangelho, não é? Mas o limitamos apenas ao interior. Isto está incompleto, irmãos. É como se a obra do Espírito Santo ficasse pela metade. Hoje veremos como essa transformação deve ser refletida também por fora. Mas olhem só, devemos estar atentos para entendermos entre o que é imutável e o que não é. O que é imutável e inegociável? Os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E entre eles encontramos, sim, os princípios da modéstia e decência no vestuário e a abstenção de adornos. Temos orientações claras sobre isso, como iremos ver no decorrer dessa palestra. Dizer que a Bíblia não fala nada a respeito é desonestidade. Deus nos deixou centenas de orientações. Porém, cada declaração deve ser compreendida dentro do seu contexto histórico. Deve-se estudar o tempo, o lugar e as circunstâncias sob as quais a declaração foi feita, certo? A fim de compreendermos o seu sentido corretamente. Então, o que é que muda e o que não pode mudar? Sabemos claramente que os modelos e estilos de vestuário mudam de acordo com o tempo e lugar. Até mesmo cores e estampas variam de acordo com os tempos e as épocas. Alguns países ainda hoje não usam modelos de vestuário como os nossos aqui do Ocidente, certo? Hoje em dia não se usa mais os mesmos modelos e padrões de cores da época de Ellen White e dos pioneiros. Mas e se eu um dia for morar num lugar que tem o costume de usar túnicas? Será que eu posso usar? Posso usar qualquer estilo de roupa que obedeça aos princípios de modéstia, decência e saúde, que vamos ver mais à frente. Então, o que faremos aqui hoje? Aplicaremos os princípios deixados por Deus em Sua palavra ao estilo de vestuário atual e no contexto em que estamos inseridos, certo? Veja o que diz o Espírito de Profecia.
O Senhor emitiu sua voz em sua santa palavra. Estas benditas páginas estão repletas de instrução e vida. São perfeita regra de conduta. São dadas instruções, expostos princípios que se aplicam a todas as circunstâncias da vida. Não é deixada sem ser revelada coisa alguma que seja necessária a um completo sistema de fé e uma linha de práticas. Todo o dever que Deus requer de nossas mãos é esclarecido. Então, podemos perceber que tudo o que o Senhor nos revelou através da sua palavra é necessário e compõe nosso sistema de fé e práticas. Como expliquei numa outra mensagem que postei aqui no nosso canal, Deus deixou prescrito para o povo remanescente um estilo de vida completo que envolve também o vestuário. Agora, voltemos ao Éden, onde tudo começou. Inclusive, Deus foi o primeiro estilista, vocês sabiam disso? Ele confeccionou as primeiras roupas. Vamos ver a questão das vestes antes e depois do pecado. Esse casal, Adão e Eva, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória tal como a usam os anjos. Mas o que aconteceu quando eles pecaram? Qual foi a primeira providência de Deus? Lá em Gênesis 3:21 diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, como vimos, Ellen White disse que uma encantadora e suave luz, a luz de Deus, envolvia o santo par. Mas ao pecarem, a luz desapareceu e se viram completamente nus. Por quê? Por terem pecado, sentiram o afastamento da gloriosa presença de Deus e se separaram dele. Então, vemos que na Bíblia, as roupas ou a ausência delas, o nudismo no caso, serve para representar a condição espiritual dos seres humanos. Veremos isso mais detalhadamente à frente, ok? E percebemos também que mesmo no ambiente puro e sem pecado, estando o casal a sós, Deus ainda assim os cobria com vestes de luz. Se não havia impureza nem maldade, para que cobrir o corpo desse casal se só estavam os dois ali, percebem? Vamos raciocinar então o seguinte. A consequência imediata após o pecado foi a remoção das vestes de luz e a exposição do corpo. Se a exposição do corpo fosse algo natural para eles, por que tiveram vergonha e se cobriram? Vi um pastor evangélico comentando sobre isso, dizendo que Ellen White é uma falsa profetisa e contradiz a Bíblia, visto que esta diz que eles estavam nus e Ellen diz que eles eram cobertos por vestes de luz. Ora, se eles estavam acostumados a andar nus, por que a vergonha, certo? Óbvio que quando a Bíblia diz nus, quer se referir à ausência de roupas como hoje conhecemos, de tecido. Portanto, o fato de terem se envergonhado e buscado providenciar algo imediatamente prova que seus corpos eram cobertos e não estavam acostumados com a falta dessa cobertura. A primeira providência de Deus, como vimos, então, foi confeccionar vestes para eles, deixando claro que aquelas vestes que eles mesmos escolheram e fizeram, ou seja, as cintas de folhas de figueira que cobriam apenas partes dos seus corpos, não eram ideais nem apropriadas. Portanto, essa questão, Deus não deixou os cuidados do discernimento humano. Ele tomou o caso em suas mãos. Ele se preocupou em cobrir a nudez de seus corpos com túnicas de pele de cordeiro feitas por ele mesmo. A palavra túnica aí nesse verso é derivada de cotonete e é traduzida também para descrever as vestes sacerdotais. Ou seja, Deus fez para Adão e Eva o mesmo modelo que pedia para os sacerdotes usarem no templo. Todas as fontes que descrevem a cotonete concordam que ela cobria o corpo desde pelo menos o pescoço até os joelhos, às vezes alcançava a panturrilha ou ia até os pés e tinham também mangas.
Não tem nada a ver com esses desenhos, ilustrações que vemos por aí, né? Onde Adão usa uma tanguinha e Eva usa um tomara que caia curtinho, enfim. Não tem nada a ver com essas ilustrações. Estamos começando, então, a perceber a atenção que Deus deu em cobrir a nudez deles. Hoje veremos o quão importante é esse assunto sobre o vestuário. Vou começar explicando sobre algo muito sério, a questão da nossa comunicação não verbal. Mas o que é isso? Você pode me perguntar, o que é comunicação não verbal? A comunicação não verbal, como o próprio nome diz, é aquela que acontece sem o uso de palavras faladas ou escritas. Inclui comportamentos aparentes como olhares, gestos, toques, posturas, assim como aspectos físicos como roupas, acessórios ou distância espacial. Um estudo mostrou que na comunicação as palavras que usamos têm um peso de importância de apenas 7%. Vejam, as palavras têm um peso apenas de 7%. O tom de voz, a velocidade, o tom e o volume têm um peso de 38%. E a linguagem corporal tem um peso de 55%. Então, a linguagem corporal, ela fala mais que as palavras. Vocês perceberam? E o vestuário? Qual a sua importância quanto à linguagem não verbal? A linguagem não verbal é toda a questão da aparência e da linguagem de símbolos e gestos. A nossa segunda pele, no caso a roupa, nos representa. Ela causa mais impacto no primeiro contato do que a própria palavra e a entonação de voz. Gente, como isso é sério. Ela tem um significado triplo comparado com outros elementos, explica a coordenadora do curso de Design de Moda da Universidade de Passo Fundo. Então, você pode me perguntar, ok, mas aonde você quer chegar com isso? Pois bem, como vimos, a comunicação não verbal fala mais alto que nossas palavras e o nosso vestuário é uma forma de comunicação mesmo que não digamos absolutamente nada. Então a intenção é que entendamos a importância de começar a examinar o que estamos comunicando com o nosso modo de vestir. Afinal de contas, somos cristãos e devemos nos vestir de forma a comunicar e a manter nossa identidade cristã. Vejam o que dizem os especialistas. De acordo com Sérgio Lage, as roupas não são apenas vestimentas que protegem o corpo ou adereços e adornos que nos embelezam. Elas preenchem um mundo de sentido e significado e nos ajudam a construir diversas narrativas e expressões sobre nós mesmos, sobre quem somos ou como queremos ser vistos, a nos diferenciar ou criar identificações, a ocupar posições ou oposições dentro do grupo. Sérgio Lage é mestre em Sociologia e Publicidade e Marketing pela USP. Então, como vimos, nossas roupas criam identidades e elas enviam mensagens sobre nós. Para exemplificar isso na vida prática, como sabemos identificar de longe um roqueiro ou um hippie? Pois bem, reparando na forma como a pessoa se veste, certo? Então devemos refletir o seguinte: como cristãos, que tipo de identidade estamos passando? Que tipos de mensagens estamos enviando? Ao andarmos pelas ruas, como somos identificados? Precisamos transmitir nossa identidade em cada aspecto das nossas vidas. E as roupas transmitem muito mais que identidade. Elas transmitem confiabilidade. Há vários estudos extensos comprovando o extraordinário impacto que a maneira como nos vestimos tem sobre as pessoas com quem nos relacionamos e trabalhamos. John T. Molloy despendeu 17 anos coletando dados sobre isso e no seu best-seller Dress for Success, ele relatou quão importantes o traje e a aparência são na determinação de credibilidade e aceitação. Percebem como em muitas profissões, como por exemplo os repórteres da TV, precisam estar bem vestidos? Eles precisam passar credibilidade para que as pessoas acreditem nas notícias que eles estão transmitindo, certo? E nós, que temos as boas novas do Evangelho para levar, estamos nos vestindo de forma a dar credibilidade à nossa mensagem? É isso que nós devemos refletir, irmãos.
Muitos, sem entender essas questões, dizem que não devemos perder tempo tratando de assuntos sem importância como esse. Afinal, Deus não leva em consideração as pequenas coisas, portanto, Ele não se importa com o modo com que me visto. Porém, se o vestuário comunica algo e faz parte da nossa identidade, como Deus vê a incoerência entre a fé que professamos e aquilo que estamos transmitindo através do nosso vestuário? Vejamos esse texto. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Então, irmãos, esse assunto não tem nada de insignificante como muitos pensam. De acordo com a mensageira do Senhor, é um terrível pecado se vestir de maneira incoerente com a nossa fé. E isso tem a ver com a nossa moralidade. Mas como podemos saber, então, o que é certo ou errado quanto ao vestuário? Já vimos que a cultura não é um guia confiável. Será que temos orientações para nós hoje? Mas é claro, e são muitas. Nosso Pai de amor nunca deixou seu povo sem luz. Ele deu orientações e conselhos para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o vestuário. Veja o que diz a inspiração. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante ele. Com isto, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Pergunto, por que Arão não poderia usar qualquer roupa para entrar no templo? Por que Deus especificou tantos detalhes em relação às vestes que os sacerdotes usavam? Com certeza, porque Arão era um representante de Deus perante o povo e Deus não pode ser representado de qualquer maneira. E hoje, nós que somos os representantes de Deus na terra, o sacerdócio real, nação santa. Certamente, Ele deixou especificações para nós no tempo presente. Por que essa preocupação por parte do nosso Criador? Ora, Ele nos criou e é conhecedor da nossa natureza e das nossas propensões naturais. Ele sabe que somos transformados por aquilo que contemplamos, que consumimos e usamos. Então fica a pergunta: o que as pessoas que nos contemplam veem? Que tipo de testemunho damos a elas? Vejam que solene alerta para nós. Muitas almas convencidas da verdade têm sido levadas a decidir-se contra ela, por causa do orgulho e do amor ao mundo manifestado por nossas irmãs. Mal sabiam aquelas professas irmãs crentes o sermão que seu vestuário estava pregando. Nossas palavras, ações, vestidos são pregadores vivos e diários, juntando com Cristo ou espalhando. Isto não é coisa insignificante. A questão do vestuário exige séria reflexão e muito orar. Aqui, Ellen White confirma que as nossas roupas também comunicam algo e são verdadeiros sermões. Elas falam por nós. Vejam quão grande é nossa responsabilidade. O nosso vestuário pode ser um testemunho para o bem ou para o mal, para a salvação ou perdição de alguém, queiramos ou não. Embora não percebamos, o nosso vestuário carrega uma mensagem, é um testemunho que damos sem palavras. Vimos até aqui a importância que o vestuário possui e que ele tem a ver até com a nossa identidade, com o nosso testemunho. Porém, ele tem significados ainda mais profundos e muito amplos. Aqui veremos algumas analogias na Bíblia onde as vestes representam o caráter. Veremos o quanto estão intimamente ligados. Zacarias 3, 3 e 4. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Então aí está representando a mudança de caráter que houve em Josué. Em Apocalipse 7:9,
Também diz o seguinte: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. As vestes brancas também simbolizam a mudança de caráter. Em Apocalipse 16:15, diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Em Apocalipse 3:18 diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, as roupas brancas aí, elas ilustram justamente o caráter puro e imaculado que Jesus nos oferece. E você perceba, a gente vai falar disso mais pra frente, mas aí tá dizendo assim, não apareça a vergonha da tua nudez. Nós vamos entender como a nudez está ligado à vergonha na Bíblia. Para o mundo pode ser arte, mas para Deus é uma vergonha. Ouvimos muitos dizerem: o meu caráter não tem nada a ver com o meu modo de vestir. Mas, querendo ou não, a nossa aparência é sim uma testemunha silenciosa e visível dos nossos valores morais e cristãos. Todas as nossas expressões externas são motivadas por valores internos. E como seguidores de Cristo, devemos ponderar sobre a melhor maneira de transmitir esses valores e de representar o caráter de Jesus. Veja o que diz o Espírito de Profecia. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelar-se-ão na escolha de ornamentos simples e apropriados. E a Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra traduzida por glória aqui tem muitos significados, mas um deles faz referência aos atributos do caráter de Deus. Então, basicamente, o que esse verso quer dizer é: fazei tudo para representar o caráter de Deus, que é puro e santo. Que todas as nossas escolhas da vida diária, nossa comida, nossa bebida, tudo deve ser então para a glória de Deus. O que diz a orientação do Senhor? Devemos ser iguais ou diferentes do mundo? Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios como exigia de Israel antigamente. Somos o Israel espiritual. Portanto, Deus espera que sejamos distintos, separados do mundo, embora estejamos no mundo. Agora veremos uma visão muito séria que a serva do Senhor teve. A visão dos dois caminhos. Vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: morto para o mundo. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam em redor deles diziam assim: não há distinção entre nós, somos iguais. Vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. A visão continua. Vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que neles viajavam. Os caminhos são opostos. Um é largo e suave, o outro estreito e acidentado. Semelhantemente, as duas multidões que o percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Então, irmãos, a serva do Senhor teve aqui uma visão. Alguns percorriam a estrada larga, crendo que estavam no caminho estreito. Professavam ser cristãos, professavam ser mortos para o mundo, professavam aguardar a volta de Jesus, mas estavam trilhando o caminho largo, rumo à perdição. Que grave isso! Pois os seus hábitos e costumes eram iguais aos do mundo. Se somos iguais ao mundo, o que nos faz pensar que seremos salvos e o mundo não? Vejam que tamanho perigo corremos. E a Bíblia diz mais: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 12. Muitos usam esse verso para justificar o fato de que devemos aderir às modas do mundo, já que devemos renovar as nossas mentes e que isso significa seguir a modernidade. Mas o que esse verso realmente quer dizer? O que significa não se conformar com o mundo? Nesse texto, encontramos duas palavras muito importantes: metanoia e metamorfose, que são de origem grega. A primeira indica a mudança de mente, que é a renovação do entendimento a qual Paulo se refere. A segunda significa mudança de forma. Conformar e transformar são duas atitudes em relação à forma exterior, àquilo que se pode ver. A palavra grega, traduzida como transformai-vos, é derivada de metamorfose. Se metanoia é a mudança que ocorre interiormente, metamorfose é a mudança exterior. A segunda não faz sentido sem a primeira, mas a primeira sozinha é incompleta. Podemos ver isso exemplificado na vida de uma borboleta. O que antes era uma lagarta, um tanto asquerosa, um bicho indesejado, rastejante, se torna então um lindo inseto voador, colorido, inofensivo, que se alimenta do néctar das flores. O que adiantaria mudar apenas a forma se não houvesse na borboleta uma mudança de hábitos? Se ela continuasse rastejando e comendo folhas? Muda-se a mente, mudam-se os hábitos, transforma-se o interior, transforma-se também o exterior. Então, trazendo a lição para nós, ao sermos alcançados pelo Evangelho, deve haver uma mudança nas atitudes com relação aos costumes, hábitos, moda e cultura do mundo que aderimos ao longo da vida. Se quebram os princípios divinos, devemos rejeitar, não se conformar, não se amoldar ao mundo. Devemos estar dispostos a renovar as nossas mentes, abandonando velhos hábitos e costumes que diferem dos princípios divinos. Agora, veremos as orientações e princípios em relação ao nosso vestuário, retirados da Bíblia e do Espírito de Profecia. Temos muitas orientações a respeito. O problema é que muitas vezes estamos na igreja conformados do jeito que estamos e não buscamos saber a vontade de Deus para todos os aspectos da nossa vida. Achamos que já está ótimo devolver o dízimo, cantar na igreja, estudar a lição da escola sabatina e não buscamos aprofundar os nossos conhecimentos. Tudo que eu estudei aqui está disponível para a nossa igreja há mais de 100 anos e são lições e orientações que servem para todos, homens e mulheres. Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ver então o primeiro princípio: modéstia. A Bíblia ensina modéstia no vestuário. Isto proíbe ostentação nos vestidos, cores berrantes, profusa ornamentação. Tudo que tenha o objetivo de chamar a atenção para a pessoa ou provocar admiração está excluído do traje modesto recomendado pela Palavra de Deus. A Bíblia, em 1 Timóteo 2,9, diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, em algumas traduções diz decente, com pudor e modéstia. Esse verso bíblico, se fôssemos analisá-lo, daria um sermão à parte. Eu publiquei em minha página Verdadeiro Adorno, lá no Instagram, um detalhamento desse verso. Acessem lá e vejam como ele é rico em significado e importância. A palavra modéstia tem vários significados e definições: simplicidade, ausência de vaidade, reserva, moderação, sobriedade, discrição, desprezo ao luxo, desprezo à ostentação. Enfim, é alguém que não busca chamar atenção para si mesmo. Aqui estamos estudando como este princípio
se aplica ao vestuário, mas devemos lembrar que modéstia é um estilo de vida, vai muito além do vestuário. Então, no texto que lemos, fica claro que o vestuário modesto evita extravagância e excessos de cores, de estampas, de enfeites e de acessórios. Simplicidade. Vistam-se nossas irmãs com simplicidade como muitas o fazem, tendo vestidos de boa fazenda, duráveis, modestos, apropriados à sua idade. Ele, o vestuário, deve possuir a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra sua graça e beleza naturais. Simplicidade é a palavra da vez. Isto não tem a ver com desleixo e desordem. Devemos ter bom senso. Também não tem a ver com falta de qualidade. Vejam, ela deixa bem claro que devem ser roupas bem feitas. Enfatizo aí no texto a frase graça e beleza naturais. Gravem bem estas palavras. A naturalidade deve nortear nossa produção inteira. A beleza natural é obra de Deus. Asseio e elegância. Vejamos o texto. Os cristãos, de modo algum, devem ser descuidados ou indiferentes quanto à sua aparência exterior. Devem vestir-se com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Devem ser puros interior e exteriormente. Cumpre não haver nenhum desleixo por amor de Cristo, cujas testemunhas somos. Devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. Irmãos, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Deus não é contra a beleza. Foi Ele quem criou as coisas belas. Ou acaso Ele faria algo feio? Deus não colocou na natureza apenas coisas úteis, mas também coisas belas para o nosso deslumbramento, para contemplarmos e vermos o seu poder em cada detalhe da criação. Em Êxodo 28:2, lemos que as roupas sacerdotais eram para glória e ornamento, visto que eles eram representantes de Deus perante o povo. Eram roupas belas. Então, as orientações são claras. Não devemos chamar atenção por andarmos desleixados e mal arrumados. Claro, cada um faça o seu melhor dentro das suas condições. Uma aparência desleixada também é um mau testemunho perante o mundo. Devemos ajeitar a nossa roupa, mesmo que ela seja simples, para que não fique desordenada. Devemos ter bom gosto ao nos vestirmos. Cuidemos em ajeitar a blusa, colocar por dentro. Isso pode deixar mais elegante. Ajeite a gola. Cuide em combinar as cores e as estampas. Isso faz parte do cuidado com a nossa aparência, que Deus deseja isso. Agora vamos ver o próximo princípio, a saúde. Por tudo que eu estudei até aqui, é um dos mais importantes. A reforma do vestuário no tempo de Ellen White foi dada principalmente porque o vestuário da época, apesar de serem vestidos elegantes, luxuosos, eram totalmente insalubres. Usavam faixas apertadas, espartilhos, impedindo assim a livre respiração, a respiração adequada, comprimindo órgãos internos e prendendo a circulação. Eram vestidos imensos, com enchimentos e várias camadas de saias, arrastando pelo chão, varrendo a lama, a poeira e a água suja das ruas. Sendo assim, a barra ficava umedecida e resfriava a extremidade das pernas. Ellen White fala que em seu tempo, o vestuário era causa de muitas doenças e até mesmo de mortes. Vocês acreditam nisso? Se procurarmos o termo vestuário em seus escritos, veremos que ele é muito citado nos conselhos de saúde. Vejam o que ela diz. As mulheres são sujeitas a sérias enfermidades e seus sofrimentos são grandemente aumentados por sua maneira de vestir. O clima, o ambiente, as condições de saúde, a idade e as ocupações, tudo deve ser considerado. Cada peça de vestuário deve ser facilmente ajustada, não obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural respiração.
Então, devemos estar atentos ao clima para que usemos roupas que nos aqueçam no frio e não nos cozinhem no calor, né? Ao tipo de atividade e também à circulação e à respiração do nosso corpo, principalmente a área íntima e as extremidades dos membros. Faixas apertadas impedem o funcionamento do coração e dos pulmões, devendo ser evitadas. Parte alguma do corpo deve jamais ficar mal acomodada por meio de roupas que comprimam qualquer órgão ou restringam sua liberdade de movimento. Então, nós entendemos que se a roupa é apertada, se ela inibe a respiração, a circulação, ela deve ser evitada, seja calça, seja saia, tá? Vejamos agora algumas notícias que confirmam tudo isso que estamos dizendo. De certos problemas que têm sido causados por roupas inadequadas. Olha essa daí. Homens que aderiram a esses modelos de calças apertadas têm sofrido com infecções urinárias e problemas na região íntima. Se os homens estão assim, imagine as mulheres. Olha mais essa reportagem aí. Mulher jovem sofreu com uma infecção urinária terrível por causa de suas calças jeans. Olha esse outro caso. Neste caso aqui, a mulher estava ajudando um parente que estava de mudança. Ela precisou ficar muito tempo agachada. Quando tentou se levantar, não havia forças em suas pernas e ela não pôde ficar em pé. Foi parar no hospital. Suas pernas incharam de tal forma que precisaram cortar suas calças para tirá-las. Ela ficou dias sem andar por causa das calças skinny, pois comprometeu sua circulação de tal forma que ela não pôde caminhar. Agora, olhem essa reportagem aí do site Bem-Estar. Aí deixa claro que o uso de calças justas favorecem a ocorrência de infecções, de corrimentos e do fungo Cândida. Agora vejam que interessante, a campanha dessa ginecologista, o nome da campanha dela se chama Saia com Saia. Essa ginecologista descobriu, depois de estudos e pesquisas, analisando os hábitos de suas pacientes, que muitos dos problemas ginecológicos comuns nas mulheres são devidos ao abafamento, à falta de ventilação e consequente aumento da temperatura na região íntima, causado principalmente por calças jeans. Ela concluiu que devemos usar saias para haver uma maior ventilação, prevenindo assim diversas doenças. Agora, vejamos a próxima orientação que nós encontramos tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. E nesse tópico em especial, irmãos, eu vou precisar me demorar um pouquinho mais, porque eu preciso fundamentar muito bem a minha argumentação. Eu apenas vou mostrar o que está escrito e vou colocar aqui as minhas conclusões, ok? Então, a próxima orientação é a questão da distinção entre os vestuários masculino e feminino. Vejamos o que diz a serva do Senhor. Deus determinou que houvesse clara distinção entre trajes masculinos e femininos, pois, se o mesmo traje fosse usado por ambos os sexos, causaria confusão e grande aumento de crime. Veja o que diz a Bíblia também. Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Mais uma orientação que devemos atentar. Não devemos usar roupas que nos assemelham ao sexo oposto. Deve haver clara distinção. Isso vale para homens e mulheres. Deus deixou isso muito claro em Deuteronômio 22:5. Mas como entender o contexto desse texto e conciliar com a nossa realidade hoje? Vejamos essas fotos aí de trajes típicos. Alguns argumentam que quando esse versículo foi escrito, os trajes femininos e masculinos eram quase que idênticos. E é verdade isso. Apenas alguns detalhes diferenciavam. De qualquer forma, sempre haviam detalhes que diferenciavam. E não só nos tempos bíblicos, mas atualmente ainda existem algumas culturas que mantêm vestuários diferentes do vestuário ocidental. No Oriente Médio, por exemplo, ainda hoje, mulheres e homens usam túnicas. Então, como podemos aplicar esse princípio ao nosso tempo?
Primeiramente, eu vou dizer que devemos fazer o melhor para aplicar esse princípio de acordo com a cultura e o tempo nos quais estamos inseridos. Para obedecer aos princípios que estamos estudando aqui, não precisamos nos mudar de país ou vestir com modelos lá de 1860. Também não podemos chegar aos nossos irmãos lá do Oriente Médio e obrigá-los a usar o nosso traje ocidental, certo? Também não podemos usar como padrão o vestuário de outras culturas e países. Sinceramente, eu creio que Deus, em sua onisciência, viu que teria mais motivos para se preocupar com o nosso estilo de vestuário ocidental do que com o estilo dos nossos irmãos que usam túnicas, né? Já que o deles é extremamente decente e não fere os dois mais importantes princípios, que é a decência e saúde. Segundo, se formos estudar a história do vestuário na nossa cultura ocidental, veremos que o uso da calça só foi introduzido no vestuário feminino após o movimento feminista. E esse movimento buscou atuar logo no início, modificando o vestuário e buscando introduzir a moda sem gênero, ou moda unissex, como conhecemos, né? Deem uma olhada nos sites que tratam desses fatos históricos e vejam como eles dizem claramente como essa mudança no vestuário contribuiu para subverter a distinção de gêneros. Foi na década de 1850 que Elizabeth Miller começou a revolução no vestuário. Sua prima era Elizabeth Stanton, feminista de primeira onda, que junto com a sua amiga Amelia Bloomer vestiram uma roupa similar. Esse novo estilo foi amplamente divulgado por Amelia Bloomer, vindo a ser chamado como traje Bloomer ou traje americano. Antes disso, os vestuários feminino e masculino eram bem distintos. Alguns pregam contra o feminismo, expõem os seus erros e ideias absurdas, mas adotam muitos dos seus ideais sem perceberem. Esquecem de verificar como esse movimento atuou também contra a distinção de gêneros no vestuário. Vejam aí o slide com o traje americano. Sabemos o quanto a irmã White reprovou o traje americano adotado pelas mulheres em geral e por irmãs da igreja logo após o movimento feminista, pelo fato de que esse traje masculinizava extremamente a figura feminina, visto que os modelos usados tinham modelagem masculina e assim removia a diferença entre homens e mulheres. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 477. Leiam o capítulo inteiro, tá? Vocês verão que ela reprovou o traje inteiro, não somente uma peça. Há ainda outra moda de vestido que é adotado por uma classe de pessoas chamadas reformadoras do vestuário. Imitam o sexo oposto o mais possível. Usam casquete, que é um tipo de boné, calças, colete, casaco e botas, sendo esta a peça mais sensata do traje. Vi que a ordem de Deus foi invertida e suas orientações especiais menosprezadas por aqueles que adotam o traje americano. Minha atenção foi chamada para o seguinte verso: não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma do vestuário. Trata-se de um vestuário ousado, completamente inadequado às modestas e humildes seguidoras de Cristo. Então, irmãos, como vimos, ela disse, usam casquete, que é o tipo de boné, como eu falei, calças, colete, casaco e botas. Ela condenou o traje inteiro por masculinizar a figura feminina, visto que eram artigos do vestuário masculino. Essas mulheres queriam se vestir e se parecer como homem mesmo. Inclusive, ela cita as botas, mas não condenou o uso desta em modelagem feminina, certo? Então, compreendi que em nenhum momento ela condenou o uso só das calças, mas depois ela instruiu quanto ao uso de calças, como e para que usá-las, o que veremos a seguir. Vejam o que ela diz. No tempo frio, devem usar ceroulas quentes de flanela ou algodão, que podem ser metidas dentro das meias.
Sobre elas devem vestir calças forradas, quentes, que podem ser amplas, juntadas e abotoadas em volta do tornozelo, ou mais justas junto aos pés e chegar aos sapatos. Seu vestido deve ficar abaixo do joelho. Com esse estilo de vestuário, uma saia leve ou no máximo duas é o que basta, e estas devem ser abotoadas na blusa. Há apenas uma mulher dentre 1000 que agasalha seus membros como deveria. Seja qual for o comprimento do vestido, devem as mulheres vestir seus membros tão cabalmente como os homens. Isso se pode fazer usando calças forradas terminadas num cadarço preso aos tornozelos, ou calças amplas, estreitando para os pés, e estas devem ser bastante compridas para ir até os sapatos. Os membros e pés assim vestidos são protegidos contra a corrente de ar. Se as pernas e os pés são mantidos confortáveis com agasalho quente, a circulação será uniforme e o sangue permanecerá sadio e puro, porque não é esfriado nem impedido em sua passagem natural através do organismo. O pastor Loughborough nos ajuda como aplicar esses conselhos ao nosso tempo. Olha o que ele diz. Não foi dito que as mulheres devem vestir seus tornozelos na forma aqui descrita, mas que isso poderia ser feito dessa maneira. Se o mesmo objetivo é atingido de alguma outra maneira, como acontece com anáguas compridas e calças justas de malha, isso estaria em perfeita harmonia com este testemunho. Eu super recomendo, viu, a leitura desse livro aí. É maravilhoso. Então, nós vimos as citações de Ellen White aconselhando quanto ao uso de calças por baixo da saia para meninas e mulheres em atividades e trabalhos ao ar livre e em condições de clima frio, né? Para agasalhar bem as pernas. Inclusive, ela até incentivava a terem bom gosto na combinação das cores das saias e vestidos com as calças por baixo. Então vemos que ela incentivou o uso da calça por baixo dos vestidos para certas atividades e clima frio. E essa calça não era como as calças masculinas, ok? Devemos lembrar que o inverno na América do Norte é bem mais rigoroso que aqui. Além do mais, existem atividades que não podem ser realizadas somente de saia, pois podem representar um risco à saúde ou expor o corpo da mulher. Por isso, Deus nos deixou essa orientação. Sendo assim, vejo que apesar de Ellen White aconselhar o uso da calça para situações e clima específico, não de uso contínuo e frequente, ela sempre o fez indicando o uso desta por baixo da saia ou do vestido. A minha pergunta é, por que sempre por baixo da saia e do vestido? Por que não só a calça? Por que Deus não mostrou a ela um modelo de calça adequada que pudéssemos usar, já que Ele mostrou a ela um modelo apropriado de vestido? São esses os questionamentos que eu me faço e que não encontrei respostas. Não encontrei nenhum texto aconselhando as mulheres a usar calças sem ser por baixo da saia do vestido. Simples assim. Se alguém encontrar, irmãos, alguma situação que aconselhe o uso de forma diferente, por favor, me mostre. Eu tô pedindo sinceramente, pode me mostrar. De repente tem alguma citação em inglês que eu não conheça, que eu não tenha lido, porque tem muito material de Ellen White que nós ainda não temos acesso, está tudo em inglês, não foi traduzido, enfim. É muita coisa pra gente conhecer, né? Então, se alguém conhecer alguma citação, sinceramente, eu tô pedindo que pode me mandar, é sério. Porque a gente tem que estar disposto e aberto a aprender mais, não é? Eu não tenho medo de voltar atrás mediante a palavra revelada. Então, por não haver no espírito de profecia uma orientação mais específica em relação ao uso apenas da calça, na dúvida, eu não ultrapasso. Mas essa foi uma decisão minha, ok? Sei que minha realidade é diferente da realidade de outras mulheres e não estou aqui me colocando como consciência de ninguém, irmãos. Isso tem que ficar muito claro. Essa decisão foi tomada mediante muita oração, vocês não têm ideia. E essa decisão é muito pessoal. Além de que é muito difícil encontrar modelos de calças decentes, que não ferem os princípios estudados até aqui, que são amplas, leves, que não marcam a região íntima e a região dos glúteos. Mesmo calças folgadas, chamadas de folgadas, marcam.
Na orientação que Deus nos deixou para o nosso tempo e para o nosso padrão de vestuário, eu só encontro sanção para o uso de calça por baixo da saia, como nós vimos. Então, eu prefiro encontrar um jeito de obedecer à orientação de Deus de usar a calça por baixo quando necessário. Logo, mostrarei sugestões de uso para certas atividades, ok? De acordo com os modelos que nós temos disponível hoje. Além de que, em nossa cultura ocidental, uma mulher vestida com saia decente é muito mais facilmente identificada como cristã. Veja o slide e avalie por vocês mesmos. Qual look identifica mais uma mulher cristã? Dá uma olhadinha aí. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, não é? Então, eu faço aqui um apelo para que deixemos de aplicar o costume de outras épocas, tempos e culturas a nós e sigamos as orientações que Deus deixou para o nosso tempo presente no espírito de profecia. Não para o tempo de Jesus ou de Moisés. Ah, mas no tempo de Jesus ele se vestia assim, assim. Ah, mas no tempo de Moisés ele se vestia assim, assim. Não, irmãos. Vamos aplicar as orientações que Deus deixou para o nosso tempo, ponto. Lembrando sempre que as orientações de Deus não devem ser tratadas como self-service, onde eu me sirvo apenas do que me convém. Ou somos fiéis a tudo, ou seremos considerados infiéis. Sabe, irmãos, eu resolvi me demorar mais nesses tópicos da distinção e da saúde. Sabemos que Deus é justo. Ele é sábio e conhece a realidade e necessidade de cada filho dele. Sabemos que nosso mundo está de cabeça para baixo e existem mulheres que enfrentam situações as quais desconhecemos e nem imaginamos. E é fato que muitas delas precisam trabalhar. Essas mulheres precisam exercer profissões para ajudar ou até mesmo assumir o sustento de seus lares. Conheço mulheres que trabalham como pedreiras, como engenheiras, subindo em andaimes, irmãs que trabalham em hospitais como enfermeiras, fisioterapeutas, precisam erguer pacientes, agachar. Umas são apicultoras, lidam com abelhas ferozes. Algumas trabalham em fábricas perto de máquinas cheias de engrenagens. Outras trabalham como faxineiras. E para que essas profissões sejam exercidas com segurança, na maior parte delas é obrigatório que esses profissionais usem o EPI. O que é o EPI? Equipamento de proteção individual, do qual o uniforme faz parte, é obrigatório. Eu conheci a história de uma irmã que trabalha como agente de endemias. Ela sobe em lajes para verificar caixas d'água, calhas, se agacha para verificar fossas. Sabe, muitas dessas irmãs, ao entenderem essas verdades, relatam suas experiências para nós e ficam desesperadas. O que eu diria para essas irmãs que enfrentam situações tão difíceis? Eu só posso fazer uma pergunta. Qual a roupa que você usa quando não está de uniforme? Façam o melhor que puderem para dar testemunho de sua identidade cristã feminina quando não estiverem de uniforme, então. Cada um avalie sua situação e suas possibilidades. Isso é muito pessoal e deve ser decidido com oração e jejum. Cada realidade é diferente e cada um sabe a cruz que carrega. Para algumas profissões, como trabalho em escritório, por exemplo, é mais fácil usar só saias que em outras. Lembrando que exceções não devem se tornar a regra. Davi comeu os pães da proposição no momento difícil, não foi? Vocês lembram dessa história? Mas essa ação não virou um hábito. A questão da consciência com Deus é muito pessoal. Então vamos compreender melhor Deuteronômio 22:5 para fechar esse tópico. Essa passagem bíblica prega: os cristãos devem respeitar as distinções de sexo usando vestes que afirmam sua identidade masculina ou feminina. O princípio descrito aqui se aplica não apenas ao ato de vestir-se com roupas confeccionadas para o sexo oposto, como também utilizar vestuário que tem o propósito de reduzir as diferenças entre os gêneros masculino e feminino. Agora vejam essa foto aí. Qual traje faz mais distinção? Para mim, o traje da direita faz mais distinção. A saia ou vestido é a peça mais feminina, diz Isabela Fiorentino, consultora de moda.
Bom, após meditar em todos esses princípios, fica claro que a esmagadora maioria das calças usadas atualmente ferem os princípios de modéstia, decência e saúde, que são ordens divinas, já que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sendo assim, devemos continuar usando tais modelos de calças? Muitos justificam que o que importa é a modelagem ser feminina. Mas por que a modelagem feminina tem de ser tão apertada de forma que delineia o nosso corpo, irmãs? Nossa área íntima fica delineada e agora até mesmo as calças masculinas estão super coladas. Nem nisso há distinção mais. E não basta usar uma blusa que cubra apenas os glúteos se as coxas, as pernas continuam torneadas. Oh, meus irmãos, se temos dúvidas de que tais calças não servem para nós cristãos, algo está muito errado. Ah, mas tem saias tão indecentes quanto. Com certeza. E eu falo disso aqui também, mas a saia indecente não deve servir de desculpas para usar outras roupas indecentes. A moda unissex, ou moda sem gênero, apenas reforça a ideia que põe fim à distinção de gêneros que o nosso Criador estabeleceu. Iremos nós, cristãos adventistas, corroborar isso? Pergunto, se é apenas a modelagem que importa, o que impede de serem confeccionadas saias com modelagem masculina para os homens poderem usar? Então essa moda unissex cria muita confusão. Vejam aí essas fotos de homens que já estão adotando saias para o seu vestuário. Eles têm adotado também o uso de salto alto até. O engraçado é que as mesmas mulheres que defendem o uso de calças para mulheres acham um absurdo o uso de saia pelos homens. Se for apenas uma questão de modelagem, o que impede que homens usem saias masculinas? Então fica aqui o meu apelo para repensarmos sobre esse assunto e para que tenhamos o cuidado de que nossa aparência completa, o que inclui tudo, o cabelo, roupas, enfim, nossa aparência completa, cuidemos para que ela comunique a nossa verdadeira identidade e deixe claro o nosso gênero. Tudo quanto torna o homem varonil e feminil a mulher, honra a Cristo, diz Ellen White. Nós vimos aqui, né? Os textos, nós analisamos, nós argumentamos, e isso é algo muito pessoal, né? Nós vimos ali a questão do traje americano, que ela citou vários itens, ela citou botas, bonés, e não só a calça, né? Inclusive ela citou ali alguns itens que tanto mulheres como homens usavam, mas depois ela só orientou com relação ao uso da calça, e ela nunca orientou o uso dela sozinha. Então, assim entendo eu. Por isso, eu fiz a minha escolha, já fiz a minha escolha. E você é livre para fazer a sua. Finalizando essa questão da distinção, vamos ver mais alguns princípios. Princípio da decência, o mais importante. Aqui vemos que Deus deseja que todas as nossas roupas devem ser decentes. Mas qual deve ser o nosso padrão de decência? Teria Deus nos deixado sem instrução? Vejamos o texto. Uma roupa não deve ser usada a menos que seja decente e de bom caimento. Voltando ao nosso texto de 1 Timóteo 2,9, a Bíblia diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. A palavra ataviem significa enfeitar, ou seja, devemos sim nos arrumar, ataviar, mas com pudor e simplicidade, sem procurar atrair a glória que é devida a Deus para nós. Como disse anteriormente, Deus ama a beleza, ordem e bom gosto. Eu já citei anteriormente, mas dá uma passadinha lá na nossa página Verdadeiro Adorno, que eu fiz um estudo aprofundado desse verso aí de 1 Timóteo 2,9. O que é pudor? Sentimento de vergonha, timidez, mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. Então devemos entender que qualquer roupa, qualquer traje que atraia olhares para as regiões eróticas do nosso corpo, que apele à sensualidade e a ser sexy, não pode satisfazer as exigências bíblicas da decência. Há um padrão de decência deixado por Deus. Ele nos deu especificações claras até mesmo em relação ao comprimento das nossas roupas, já que para o mundo não há padrões de decência e mostrar o corpo é bem aceitável. Olha só, esse conselho que o Senhor nos deixou
quanto ao comprimento das nossas roupas. Minhas visões pretendiam corrigir a moda atual, os vestidos longos demais que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos e que são usados por certos grupos. Foi-me mostrado que devemos evitar ambos os extremos. Vejam, não é para que fiquemos constrangidos, mas apenas para que saibamos que o Senhor nos deixou um padrão para que não tivéssemos dúvidas. Pode quantos centímetros acima do joelho? Quantos centímetros abaixo? De qualquer forma, não precisamos de uma régua para ficar medindo o comprimento. Peraí, deixa eu ver quantos centímetros tem. Não é para a gente fazer isso, não há necessidade disso. Percebem o quanto Deus é bom? Ele apenas nos pede para que evitemos os extremos. Não deixa subir demais, não deixa arrastar no chão. E aí a gente procura o meio termo para a nossa própria proteção, para que o nosso corpo não se exponha ao nos movimentarmos. É exatamente para nos dar liberdade. Comprido demais, fica arrastando, sujando a barra, tem que ficar levantando ao subir escadas para não pisar e não tropeçar. Curto demais, tem que ficar puxando, ajustando, tampando daqui, tampando dali e segura quando venta. Se faz um movimento, já mostra o que não é devido, pronto, é um caos. E fora, que ainda não entendi por que fazemos questão de mostrar os joelhos. Nem bonitos eles são. Vejamos aqui uma visão dada a Ellen White em relação à reforma do vestuário. Precisamos nos lembrar de que as orientações dadas se referem aos princípios que devemos adotar. Óbvio que ao dar a ela as visões, Deus iria mostrar os modelos conforme a época, certo? Ela não entenderia nada se ele mostrasse as roupas de hoje. Os modelos são da época dela, mas podemos aplicar as orientações aos modelos atuais. Ela relata o seguinte, segundo a visão que Deus lhe deu. Passaram diante de mim 3 grupos de mulheres, com seus vestidos das maneiras que se seguem, no tocante ao comprimento. O primeiro era do comprimento segundo a moda, sobrecarregando os membros, impedindo o passo, varrendo a rua e juntando a sujeira, do qual declarei plenamente os maus resultados. Essa classe, serva da moda, parecia fraca e doentia. Então, esse primeiro que foi mostrado a ela em visão era segundo a moda da época. O vestuário da segunda classe que passou diante de mim era em muitos aspectos como devia ser. Os membros estavam bem vestidos, achavam-se livres das cargas que a tirania da moda impusera à primeira classe. Fora, porém, a um extremo de curteza que desgostara e suscitara preconceitos às pessoas boas, destruindo em grande medida sua própria influência. Esse não chega à altura dos joelhos. Não preciso dizer que esse estilo me foi mostrado como sendo demasiado curto. Algumas mulheres que estavam adotando esse vestuário da reforma feminista usavam, às vezes, alguns casacos que iam à metade da coxa. Então, ela também pode estar se referindo a esse extremo de curteza. Uma terceira classe passou diante de mim com semblantes animados e passo desembaraçado e lépido. Seu vestuário era do comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. Estavam umas poucas polegadas acima da sujeira da rua e do passeio, e de acordo com todas as situações, como subir ou descer degraus, etc. Então, vemos aqui nesse traje os princípios que devemos adotar para o nosso vestuário atual. Deus é um Pai sensacional, não é? Deu-nos orientações para nos vestirmos de forma confortável, saudável, que nos dá liberdade de movimento. Quando adotamos o comprimento que chega em torno do meio da canela, não precisamos nos preocupar ao subir e descer escadas, ao nos sentar, ao cruzar ou afastar as pernas, agachar, se curvar, enfim, temos muito conforto e liberdade. Novamente, o pastor Loughborough nos ajuda a compreender melhor esse conselho. O comprimento desse vestido foi apresentado como um tamanho intermediário recomendável entre o vestido com cauda e o traje americano. Não foi dito que todas devem usá-lo, porque a própria irmã White disse que não era um padrão, não tinha que ficar medindo com reguinha, não. Não foi dito que todas devem usá-lo, mas que não devem seguir um curso que destrua sua influência, causando repulsa nas pessoas às quais deviam ajudar. Então, irmãos,
Após estudarmos todas essas orientações, todos esses princípios que o Senhor nos deixou em Sua palavra, nos deixou no Espírito de Profecia, veremos o que devemos evitar para que possamos honrar a nossa filiação divina e deixar clara a nossa identidade cristã. Mary Quant, a criadora da mini saia, já havia dito que seu objetivo era vestir as mulheres de tal maneira que os homens sintam vontade de arrancar a cobertura delas. Vejam que horror, irmãos! Então devemos nos lembrar que as intenções de muitos estilistas não eram nada parecidas com os princípios divinos de pudor, pureza e modéstia. O ideal é que nossas roupas cubram bem os nossos corpos. Cuidemos com decotes que expõem o colo excessivamente, roupas sem manga, roupas curtas ou compridas que tenham fendas que mostram demais conforme nos movimentamos. Cuidemos com as transparências. Já já nós vamos ver o que os profissionais da área de moda falam sobre isso. Vejam mais essas fotos aí. Cuidemos com essas fendas, cortes, pedaços à mostra. Cuidemos com roupas justas demais, irmãos. As chamadas roupas embaladas a vácuo, né? Elas expõem a forma, as curvas do nosso corpo. Olha, vou te dizer. Existem certas lojas de moda evangélica, chega mais perto, de evangelho não tem nada, viu? Agora, veja essas fotos aí, dentro da casa de Deus. Quanta falta de decência e reverência há em nosso vestuário. Ellen White diz que Deus muitas vezes vira o rosto e não aceita nossos cultos por conta da irreverência manifestada no traje e nas maneiras. Infelizmente, roupas que não se usavam dentro do templo são usadas hoje. Como diz a Bíblia, a sensualidade exposta é característica da ausência do Espírito Santo. Vou citar aqui palavras de algumas escritoras seculares na área de moda. Vejam o que elas dizem sobre essas roupas que nós acabamos de ver. Alison Lurie, autora do livro The Language of Clothes, observou que alguns escritores modernos acreditam que o ocultamento deliberado de certas partes do corpo surgiu não como um meio de desestimular o interesse sexual, e sim como um recurso sagaz para despertar tal interesse. De acordo com esse ponto de vista, certas roupas são o equivalente físico de mensagens tais como "eu tenho um segredo". Elas são um convite, uma provocação. Quem está falando isso, irmãos? São autoras seculares, certo? Elas são um convite, uma provocação. É verdade que partes do corpo humano consideradas sexualmente excitantes são frequentemente cobertas de modo a exagerar e atrair a atenção para si. Claudia Kidwell e Valerie Steele, historiadoras da moda e pesquisadoras que escreveram sobre a influência da moda não apenas nos papéis de gênero, mas consequentemente na identidade e na cultura, acrescentam o seguinte: as roupas são especialmente sexy quando chamam a atenção para o corpo nu por baixo delas. Portanto, devemos cuidar com essas roupas que chamam a atenção para o que há por baixo delas e que, através de certas partes expostas, despertam a atenção para o que está oculto, irmãos, para o todo que está por baixo da roupa, entende? Vejam o que diz esse artigo de moda que eu achei na internet. Decote ombro a ombro é sutil, sensual, elegante e super na moda. O decote ombro a ombro, também conhecido como decote princesa, deixa os ombros à mostra, permitindo o jogo do revela e esconde, que mexe com o imaginário das pessoas. Percebem o apelo à sensualidade que eles fazem aí? Deixem os ombros e o colo à mostra, assim você fica mais sexy, mais sensual. Faça o joguinho do revela e esconde, isso mexe com a imaginação das pessoas. Oi? Ao usarmos tais roupas, estaremos mexendo com a imaginação de quem? Em prol de quê? Em qual direção? Para a pureza e santidade ou pensamentos impuros e ilícitos? Deve ser este o intuito do vestuário de uma mulher cristã? Está de acordo com o padrão de decência e pureza que o Senhor nos deixou, irmãos? Portanto, eu apelo
que nosso vestuário cubra bem tais áreas, que não adotemos tais roupas. Podemos usar roupas leves, confortáveis, frescas, sem precisar expor excessivamente o colo, os ombros, as pernas, a barriga. Quanto mais a pele e as curvas estiverem expostas, maior o apelo à sensualidade. Cuidemos com isso, amados. Mais à frente, veremos sugestões de roupas para toda e qualquer ocasião, que são belas, elegantes, apropriadas ao clima, que não ferem nenhum princípio que vimos. E também faremos um teste para saber se nossa roupa é apropriada. Bom, finalizaremos aqui a primeira parte dessa palestra. Na parte 2, iremos tratar da modéstia em situações e locais específicos, como locais de banho, academia, casamento. Como devemos nos portar em tais locais e situações? Ah, você sabia que Satanás tem uma Bíblia também? Você sabe o que ele diz lá sobre vestuário? Que horror! Ele tem uma Bíblia e ele fala lá sobre vestuário. Vou tratar disso também. E a moda? Devemos seguir ou temos que usar roupas antigas para sermos modestos? Também vamos tratar da questão de adornos e maquiagens. O quê? A Juscelene vai dizer que eu posso usar maquiagem? Peço encarecidamente que assistam as duas partes, para então tirar conclusões. As duas partes se complementam e é imprescindível que assista a palestra por completo. Por favor, prometam para mim. Ah, e eu vou te contar o segredo do cordão azul. Você sabe o que é o cordão azul? Assista a segunda parte que eu te conto. Obrigada por ter assistido até aqui. Nos vemos lá!